Então, considerando que é praticamente impossível que uma forma de opressão seja suprimida sem que uma outra forma de opressão tome o seu lugar, a pergunta que fica é: o que nós devemos fazer diante disso? O que nós podemos fazer? E a resposta é meio trágica: nada. Ela diz isso: nada. A não ser nos esforçar para colocar um pouco de jogo nas engrenagens da máquina que nos esmaga. Então, como seria colocar um pouco de jogo? Colocar um pouco de óleo, né, nessa máquina que nos esmaga. São algumas atitudes que buscariam principalmente resguardar, né, o indivíduo. Resguardar o indivíduo frente a essa coletividade que é uma das maiores causadoras da opressão. Então, uma das coisas que podem ser feitas é aproveitar todas as oportunidades para despertar um pouco o pensamento. Então, despertar um pouco o pensamento sempre é algo válido. Uma outra coisa importante a fazer seria favorecer tudo que é suscetível, no campo da política, no campo da economia ou no campo da tecnologia, de deixar aqui e ali ao indivíduo uma certa liberdade de movimento, dentro dos laços que o cercam pela organização social. O que é que nós estamos percebendo? Que depois de fazer um diagnóstico muito pessimista do contexto no qual ela vive, depois de fazer uma crítica acerba contra os coletivismos, né, seja o coletivismo de direita, né, como o fascismo, o nazismo, ou seja o coletivismo de esquerda, como o comunismo e o socialismo, ela vai então começar a dizer como a gente pode se mexer para fazer algo que vale a pena. E ela sempre está apontando para a perspectiva primeira de resguardar esse espaço de liberdade do indivíduo, né? Por quê? Porque a vida ela será tanto menos desumana quanto maior for a capacidade individual de pensar e agir. Então ela está fazendo o diagnóstico de um período de extrema crueldade, né? Período do nazismo, um dos períodos mais desumanos da humanidade. E o que é que ela está dizendo? A vida será tanto menos desumana quanto mais for a capacidade individual de pensar e de agir. Então, isso precisa ser resguardado. Sempre que a capacidade individual de pensar e agir estiver em perigo, toda a sociedade está em perigo. Então, a civilização atual, ela contém muitas formas de nos oprimir, mas ela também tem alguns germes, né, alguns inícios de possibilidade de superação, né, de libertação. Então, um desses germes de libertação de que ela fala seria a tecnologia, mas não a tecnologia no sentido da máquina automática para gerar produção, não. Mas de uma tecnologia que estaria voltada para a qualificação do trabalhador, para o trabalho qualificado. Então, ela vai pensar numa possibilidade de dispersão da indústria, porque ela acha que toda essa concentração da indústria, toda essa concentração do capital, da grande produção, né, gera aquele trabalho automatizado e opressor das fábricas modernas. Então, ela está pensando em algo que possa despertar, que possa requerer do ser humano, no exercício do seu trabalho, mais consciência, mais engenhosidade, ou seja, mais uso da inteligência, mais uso da reflexão do que aquilo que é exigido nas fábricas modernas. Então, esse aspecto é importante, por quê? Porque o trabalho continua sendo valorizado por ela, mas ela percebe que o trabalho tal como ele se dá naquele contexto de fábrica é um trabalho embrutecedor, né? É um trabalho que transforma o ser humano em um burro de carga. Então, enquanto não se mudar o olhar para o trabalho no sentido de valorizar a relação do trabalho com o trabalhador, essa opressão tende a continuar, né? Mas tem coisas ainda mais importantes a fazer. Então, se a gente for estabelecer uma hierarquia do que
podemos fazer, do que devemos fazer, uma das coisas mais importantes é justamente separar na civilização atual aquilo que pertence de direito ao homem, considerado como indivíduo, e aquilo que é de natureza a fornecer à coletividade armas contra ele. Então veja, qual é uma das tarefas mais necessárias, mais importantes, mais imprescindíveis dentro de todo esse contexto trágico? É separar aquilo que pertence de direito ao indivíduo e aquilo que pode ser usado pela coletividade contra ele. Então é importante que se faça isso. Ela vai falar também da importância de se pensar a ciência, de continuar o desenvolvimento da ciência, não apenas no sentido da acumulação de conhecimento, porque acúmulo de conhecimento no sentido puramente teórico, sem que a capacidade reflexiva esteja envolvida, também não vai adiantar muita coisa. Então é preciso estimular a capacidade de pensamento, de entendimento de como se chegou a determinadas questões, afirmações científicas, de modo que uma atividade metódica do pensamento, através de uma análise da história e das ciências, seria também importante, né? E o estudo da técnica, nas suas possibilidades de desenvolvimento, a partir desse ponto de vista novo, que não é mais o ponto de vista da produção, mas seria o ponto de vista da relação do trabalhador com o seu trabalho. E aí ela vai concluir essa obra dizendo o seguinte: pode ser também que todas essas reflexões propostas sejam totalmente supérfluas para a sociedade, que ela não tenha nenhum valor para a sociedade, mas isso não significa que ela perca o seu valor intrínseco. Por quê? Porque nem sempre aquilo que merece consideração é pensar no destino futuro da humanidade. Aí vai mais uma crítica ao coletivismo. E aí eu fecho também a nossa aula com a parte final dessa obra, que eu acho fantástica, essa citação, onde ela diz o seguinte: somente fanáticos podem atribuir um preço à sua própria existência apenas na medida em que serve a uma causa coletiva. Reagir contra a subordinação do indivíduo à coletividade implica que se comece recusando-se a subordinar o próprio destino ao curso da história. Para se determinar a tal esforço de análise crítica, basta compreender que ele permitiria a quem o empreendesse escapar do contágio da loucura e da vertigem coletiva, ao reconectar por conta própria, acima do ídolo social, o pacto original da mente com o universo. Então, a gente acaba essa reflexão de hoje falando sobre uma reconexão. Que reconexão é essa que ela aponta? Uma reconexão da mente com o universo. Ou seja, tudo isso que se dá no âmbito da sociedade é algo que, de certa forma, nos coloca em vertigem, nos coloca num certo grau de embotamento se nós não formos capazes de olhar para além disso. Então existe um outro pacto originário, que não é um pacto social, mas é um pacto da nossa mente com o divino. Então você vê que a perspectiva dela, por mais que ela faça uma análise social, ela nunca incorre no erro de conceber a sociedade como aquilo que esgota a totalidade. Não é. Então o pensamento dela é um pensamento cosmológico, é um pensamento cósmico, é um pensamento transcendente. Daí que a análise dela da realidade social seja uma análise um tanto quanto pessimista. Então, todo esse trabalho que ela faz no sentido de analisar as causas da liberdade e da opressão se relaciona, obviamente, com o desejo dela de contribuir para mitigar a opressão a que o homem está submetido. Mas ela percebe também que essa opressão é causada pelo próprio homem. Então, diante de todo esse quadro
de certa forma, pessimista, nós ainda temos a nossa própria essência, nós ainda temos a nossa própria intimidade, o nosso próprio eu, que pode se manter firme, que pode se manter lúcido, que pode se manter digno, lembrando sempre da nossa relação com o divino.